está perto, convertei-nos irmãos. É preciso crer de todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, os Zelotas, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, irmã, que nos acompanha na sua casa, nesta missa do 11º domingo do tempo comum, já conversávamos essa semana dizendo, nós retomamos o tempo comum, e o tempo comum, ele marca o cotidiano de Jesus. Nós tivemos aí um longo período cujo tempo comum foi cortado, né? Nós rezamos até a sexta semana, aí entramos na Quaresma, tempo da Páscoa, depois do tempo da Páscoa, todas as festas que aconteceram depois do tempo da Páscoa, Pentecostes, Santíssima Trindade, retomamos o tempo comum para dizer o cotidiano do Senhor, o que Ele fazia no seu dia a dia, as pessoas que Ele se relacionava, os ensinamentos do Senhor nesta fase, que às vezes eu percebo se assemelha bastante ao nosso cotidiano. As crises que nós passamos, os medos que nós temos, as pessoas que nos relacionamos, as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia se assemelham parcialmente com isso tudo que nós vamos rezar nas 34 semanas do tempo comum. Estamos na 11ª, vamos até a 34ª. O tempo comum termina lá em novembro, quando depois entra novamente o tempo do Advento. Se nós pudéssemos, na minha visão, se nós pudéssemos espremer as leituras deste final de semana, como esprememos uma fruta, tirar uma síntese dessas leituras, eu chego à conclusão de 2 palavras, 2 denominadores comuns que eu entendo que perpassam todas as leituras. Primeiro, vocação e identidade. Vocação e identidade do cristão. Qual é a nossa vocação e qual é a nossa identidade enquanto seguidores? Por que nós seguimos a Deus? Por que nós o buscamos? Por que nós sentimos este vazio? E eu entendo assim, já dizia essa semana também, nós todos temos um vazio muito grande dentro do nosso peito, que nada preenche. Não é a sua esposa, seu marido que preenche, não é as suas aquisições, seus imóveis, a sua conta bancária. Todos nós temos um vazio. Parece que falta alguma coisa, fomos fabricados com algum defeito. Deus nos fez assim de propósito.
justamente para que esse vazio que nós sentimos fosse sempre preenchido por Ele. Tem gente que tenta preencher esse vazio com vícios, drogas, a sua sexualidade desregrada. Cada um tenta preencher o seu vazio de um modo. Fato que nunca vão conseguir se não buscarem no caminho certo. Quem está com sede, não adianta dar comida para quem tem sede. É a água que aquela pessoa quer. Se o nosso coração ele está sentindo falta de algo, justamente é daquele que o criou, Deus. À medida que nós vamos caminhando na direção de Deus, vamos nos sentindo mais plenos, mais satisfeitos, mais realizados. Isso eu entendo como denominador comum dessas leituras, né? A vocação e a identidade do cristão. Qual é a nossa vocação? Nós somos chamados à vida, fomos chamados a viver bem a nossa vida, fomos chamados a ter a dignidade da vida humana, vivê-la bem. Isso é a vocação do ser humano. Qual é a nossa identidade? Buscar a Deus. O rosto do ser humano deve ser sempre o rosto de Deus. Se não for assim, a gente vai ficar patinando, não vai conseguir chegar a conclusão nenhuma da vida. Precisamos aprender a descobrir a nossa identidade e a nossa vocação enquanto cristãos. Tudo isso nós colocamos na mão de Deus, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa ação, ilumine o nosso agir, para ter clareza de quem nós buscamos, para não ficar patinando sem sair do lugar, para querer estar perto do Senhor sempre, ser enviado como os discípulos foram enviados. O Evangelho de hoje traz muitos elementos teológicos que daria para a gente conversar. Jesus envia 12, um detalhe, né? O primeiro que ele envia, Pedro, o último, Judas. Jesus já prefigurava aí alguma relação. Pedro, o primeiro nome nomeado no Evangelho, Judas, o último. Quando Jesus envia, dá a eles uma missão específica. Vocês podem expulsar demônios, vocês podem curar doentes, vocês podem rezar pelos enfermos. Às vezes nós batizados acuamos, né? Quantos católicos têm superstição, têm medo de tudo, têm medo de pessoa que fez aquilo, serviço, fez macumba. Não é necessário isso. Isso é teatral. No momento que nós sabemos quem nós buscamos, o nosso batizado, a força do nosso batismo, a força espiritual que nós temos, no momento que temos clareza disso, nós nos inclinamos para qualquer coisa não. Tem muito católico com medo de tudo. Vai à missa, mas morre de medo de coisas que não existem. A nossa fé católica não ensina. Está errado. Você, meu irmão, minha irmã, se você é batizado, você tem que descobrir o poder que Deus te deu. O poder, esse poder mesmo que o próprio Jesus, ele delineia para os que ele enviou. Anunciar o reino do céu, curar o doente, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Nós temos esses poderes também. Talvez com uma outra forma de serem observados, mas nós temos. Outro dia alguém dizia se eu tinha medo de macumba. Não tenho. Nenhuma. Até desafio qualquer pessoa a fazer para mim. Desafio, porque isso é coisa da cabeça humana. No momento em que nós temos certeza do Deus que nós servimos, nós não precisamos ficar com receio dessa respeito às outras religiões. Isso é extremamente importante, respeitar o que o outro acredita, mas eu não tenho o direito de acreditar, porque isso em mim não tem influência nenhuma. Deus me deu o poder de fazer muitas coisas. O meu batismo me autoriza no poder de fazer muitas coisas. Portanto, eu não vou me inclinar para qualquer superstição. E superstição está cheia, né? Gente que tem superstição para ter dinheiro, superstição para afastar coisas ruins, só esquece de buscar verdadeiramente a Deus. Nesse 11º domingo tempo comum, refletir um pouco a nossa relação com Deus, a nossa vocação de cristãos e a nossa identidade de cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.